Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. Estúdio Câmara desta terça-feira, 27 de maio, está no ar e hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado e necessário. Vamos falar sobre mau hálito. Você avisaria um amigo de trabalho que ele está com mau hálito? É, esse incômodo que muita gente prefere fingir que não percebe afeta cerca de 40% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas nem sabe que tem halitose, né? E às vezes pensa que é só falta de higiene, mas você sabe que isso pode indicar algo muito mais sério? Para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Ednei Dias da Silva. Ele é dentista, especialista em reabilitação oral, implantes e próteses dentárias, e também a Vanessa Mostardeiro. Ela é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em neuropsicologia com clínica e terapia cognitivo-comportamental. Ela vai falar com a gente também sobre esse assunto e você aí de casa pode participar. Manda para cá a sua dúvida, o seu depoimento. Você convive com pessoas que têm mau hálito, você queria ajudar, mas tem receio de falar, ou você tem mau hálito também e aí você não sabe como fazer. Vamos descomplicar esse tabu? Manda para a gente. 19 97 829 3776. E olha, nós temos notícias aqui da cidade de Campinas, porque a lei que isenta a taxa de estadia no pátio de Campinas, no fim de semana foi sancionada pelo prefeito, e essa lei, ela, prevê, né, a isenção de taxas para carros que são apreendidos no final de semana por infrações de trânsito, né, final de semana, feriados, prolongados também, e esse projeto foi apresentado pelo vereador Rodrigo da Farmadic e tem como objetivo reduzir os impactos financeiros sobre motoristas que são surpreendidos pela remoção de veículos no período de restrição de atendimento, né? As regras da nova medida estão na lei, que foi publicada no Diário Oficial do município ontem. Até a publicação da lei, a retirada no pátio só era permitida de segunda a sexta-feira, das 8 até as 4h30, enquanto as apreensões pela fiscalização ocorrem 24 horas por dia, todos os dias da semana. Desde o dia 10 de maio, os procedimentos para a liberação administrativa de veículos podem ser cumpridos pelo WhatsApp da INDEC, 19, volta lá para a gente, por favor, 19 3731 2910, tá? Também aos sábados, das 8 até a 1 da tarde. De acordo com a nova lei, haverá isenção de taxa de estadia no pátio da INDEC ou pátio conveniado, referente ao período em que o procedimento de liberação não estiver disponível para a população. Significa que o proprietário que tiver seu veículo apreendido pela fiscalização e removido a partir das 3 da tarde de sexta-feira, para isenção da taxa da estadia referente ao dia de apreensão, sábado e domingo seguinte também. Então, é importante que você esteja atento e fique sabendo, né, sobre as leis que passam, os projetos de lei que passam pela Câmara, que são sancionados pelo prefeito e que viram leis no município de Campinas. E essa isenção da taxa de carros que são apreendidos nos feriados e também nos finais de semana, já está publicada essa lei e está valendo a partir de agora. É uma lei de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic. Olha só, gente, nós temos dança contemporânea aqui em Campinas, que está com inscrições abertas, que estão oferecendo formação gratuita, que combina prática artística, reflexão político-cultural e oportunidades de turnês nacionais destinado a pessoas com 18 anos ou mais. O curso ele é ministrado pelos renomados professores Carlos Kiss e Priscila Coscarella. A formação propõe um mergulho nas danças negras tradicionais, no pensamento e na linguagem da dança contemporânea, ancorada aí na cosmopercepções da civilização, né? É importante a gente falar que você pode se inscrever. Você que já é bailarino, você que já é artista, pode se inscrever. O curso funciona como um processo seletivo para integrar a companhia Carquisdense, com turnês previstas para 2025 e 2026 no Brasil e também no exterior. Olha que legal! A seleção dos participantes será realizada ao longo do curso. O prazo de inscrição é até o dia 15 de junho e você pode se inscrever pelo WhatsApp 9
99697580 e as vagas são limitadas. Combinado? Previsão do tempo, daqui a pouquinho a gente já começa a falar sobre o tal do mau hálito. Você acordou com bafo hoje? Essa é a pergunta, né, que fica. A gente não pode normalizar tanto assim, mas é algo que acontece e a gente precisa tirar as nossas dúvidas. Previsão do tempo para hoje. A previsão é de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã. Pode chover fraco no fim da tarde, né? Chuvas isoladas, a mínima de 16, máxima de 28. É importante a gente falar que está vindo uma frente fria aí, e se isso se concretizar, a partir de quinta, sexta-feira, a temperatura vai despencar, sim, em todo o Brasil e aqui em Campinas também, né. Então já vai ajustando as coisas aí, vai ajustando as cobertas, tirando o casaco do guarda-roupa, porque se a temperatura despencar mesmo, a gente pode ter frio aí de em alguns lugares do Brasil, -1, -2, é o que a gente está esperando, afinal de contas estamos aí no outono, né, já quase próximo do inverno, e vem a primeira frente fria do ano. Agora sim, vamos direto ao nosso tema de hoje, o mau hálito, avisar ou não avisar? Você já passou pela saia justa de perceber o mau hálito de alguém e não saber o que fazer? Ou já ficou inseguro? Se você mesmo tem mau hálito, né, quantas vezes já fez assim, ó, é isso, acontece comigo, acontece com você. A halitose pode ser um sinal de má higiene, mas também pode esconder problemas de saúde. E por isso a gente precisa falar sobre isso com responsabilidade e empatia, gente. Recebendo aqui no estúdio, para as considerações iniciais, a Vanessa Mostardeira, ela é psicóloga com vasta experiência em comportamento humano e relações interpessoais, vai falar com a gente sobre essa questão do mau hálito, que também é uma situação que pode afetar o psicológico. Então, quero dar boas-vindas a você, Vanessa. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Rúbia. Bom dia, doutor Rui. Então, é um grande prazer poder estar aqui contribuindo com vocês, contribuindo e construindo reflexões a respeito de um tema tão corriqueiro do nosso dia a dia e que muitas vezes ele é tratado como um tabu, porque as pessoas não se sentem confortáveis de falar sobre isso, nem com seu próximo e nem muitas vezes para buscar ajuda. Então, os fatores psicológicos, eles são muito importantes, ressaltá-los, porque ele traz implicações muito severas, implicações emocionais e, psicossociais, envolvendo as relações em volta. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre a questão psicológica, mas vamos falar sobre a questão de saúde também, porque o mau hálito é uma questão de saúde. Você sabia disso, doutora Ednei Dias da Silva, dentista com atuação clínica e reabilitadora, vai conversar com a gente e eu estou sabendo que ele vai trazer para a gente algumas dicas, né, para a gente lidar com essa situação e também vai nos contar que qual o momento que a gente precisa buscar ajuda de um médico especialista. Doutor, seja muito bem-vindo. Que satisfação recebê-lo aqui no Estúdio Câmara. Bom dia. Bom dia, Rubia. Bom dia, Vanessa. É o que ela falou. As pessoas têm vergonha, precisa cuidar. Mau hálito não é, como a Vanessa disse, é uma questão psicológica, tem muita coisa envolvida, mas também temos questões de saúde, tanto bucal quanto extrabucal, tá? Então a gente fica ligado no programa aí, que hoje tem bastante dica, você vai descobrir quem é seu amigo e quem não é seu amigo. Ai, 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 doutor tocou num assunto, num tema aqui bem delicadinho, bem sensível, né? Seu amigo e não seu amigo. Será que se você tem um amigo e ele fala para você, colega, você está com mau hálito, qual que é a sua reação? Você vai dizer para ele o quê? Vai ficar bravo? Vai agradecer? E agora, falar ou não falar? Eis a questão, a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Conta para a gente também, manda aí a sua mensagem através do WhatsApp. Eu já pergunto, então, para o doutor Ednei, o que exatamente é a litose e como que ela é classificada, né? É tudo igual ou tem tipos diferentes? Na verdade, o que acontece? É classificado como um mau hálito, bafo de leão, bafo de onça, igual o pessoal fala aí, né? Mas isso tem toda a implicação de saúde, porque você pode estar com uma má higiene bucal, você está com problema de cárie, com problema de gengivite, você pode estar com um problema psicológico, então você altera a função hormonal, isso vai alterar toda a sua função bucal. Então você tem outras coisas envolvidas. Alimentação também muito nisso, tipo de alimentos que você ingere dependendo do horário, a não ingestão de água,
né, constantemente. Então tem muita coisa envolvida, então precisa a gente às vezes não vai achar o que que é, por que que eu estou assim. Agora uma dica bem legal, esquece de ficar botando aguinha de cheiro na boca, chiclete, bala, isso não resolve. Isso só deixa a bactéria mais cheirosa. Nossa, bactéria mais cheirosa. É porque o pessoal tem costume, né, de carregar uma balinha, um chicletinho daqueles que tem um cheirinho bem gostoso, né. E aí, o que que acontece? Antes de falar contigo, Vanessa, sobre a questão mental, eu quero perguntar para o doutor, já que o senhor tocou nesse assunto, quando a gente tem o mau hálito e mistura com aquele chicletinho cheiroso para, tipo assim, eliminar o mau hálito, elimina mesmo? Não, né? Não, na verdade não elimina. Você cria uma coisa psicológica que ela vai falar, que mentalmente você acha que está tudo bem, igual você passar um perfume sem tomar banho. "Oh, não, tô com um cheirinho bom aqui." E não é. E por sinal você pode piorar o seu caso, porque você começa a mascar chicletes diariamente ou quase o dia inteiro, aí você tem problemas articulares, você aumenta os problemas que você tem, você causa ali aumento da salivação e você está com o estômago vazio, você vai causar outros problemas internos do estômago, você pode ter refluxo, pode começar a ter várias coisas que vão piorar o seu caso ao invés de melhorar. Nossa, gente, bem complexo, tá vendo só? Eu sei que você tem um chicletinho aí do lado, né, uma balinha daquela aí do lado, todo mundo tem, mas você sabe por quê? Porque a gente, de repente, não tem a informação, não tem, a teoria completa ali para a gente viver na prática, e agora a gente está conseguindo isso aqui no nosso Estúdio Câmara com especialistas que estão conversando com a gente sobre algo do nosso cotidiano, mau hálito. Você sabia que, segundo a Associação Brasileira de Halitose, mais de 90% dos casos de mau hálito têm origem na boca e não no estômago, como muita gente pensa? É a língua. Inclusive, a língua, ela é responsável por metade desses casos. Já já o doutor vai falar sobre isso para a gente. Mas agora nós vamos falar sobre o impacto psicológico, já que a boca seca por nervosismo ou uso de medicamentos pode piorar a litose. O estresse, a ansiedade influenciam no surgimento ou no agravamento desse mau hálito, Vanessa. Muita gente passa por essa situação, porque na maioria das vezes, quando a gente está em momentos de estresse, o que mais acontece é a boca seca. Quem é que nunca ficou com a boca seca? E aí, quando você fica com a boca seca, você tem aquela sensação de mau hálito mesmo, né? Isso pode influenciar o estresse, aquele momento assim de tensão, pode influenciar, então, na questão do mau hálito? Com certeza. O estresse é um dos causadores do ponto de vista psicológico. Quando não é do fisiológico, da parte clínica, e que está a halitose causada pelas emoções, é devido ao estresse ou uso de medicações do fundo emocional, né, Uhum. psicotrópicos. A boca seca é a principal queixa que as pessoas trazem. Então, por que que seca o estresse, né? Porque o nosso organismo, ele aciona o sistema parasimpático, então é aquele que a gente não coordena, que ele mesmo se, né, o tipo disparar o coração, secar a boca, liberar adrenalina, que não é a gente que escolhe, né? Uhum. Então ele se prepara para a luta-fuga e aí, então, ele acaba secando a boca e, e gera falta de saliva, gera a halitose. Então esse é um dos fatores psicológicos da halitose, né, que é produzido pelas emoções. Mas as consequências, né, que o emocional traz, ela pode desenvolver muitas psicopatologias por ter a halitose clínica. Muito bem, olha só, né, muito bem explicado e importante, né, a gente salientar que esses, sintoma parasimpático que você falou? É um O sistema. sistema Aham. parasimpático, né, a gente não controla. E aí Não. o que que a gente faz? Porque se você está diante de um momento decisivo da sua vida, é óbvio que você vai estar, com adrenalina lá em cima, né. E aí a boca seca. E aí você tem o mau hálito. Como que a gente faz para prevenir isso, né? Doutor, e agora? E Socorro! e agora? Porque analisa o cenário, né, eu estou no momento que vai definir aí a minha carreira, um exemplo.
e de repente começa a secar toda a boca, e aí eu fico com uma sensação de mau hálito, e já vem aquela sensação de vergonha e tal. Como é que eu previno isso? É uma coisa difícil, você precisa ter inteligência emocional, né, você precisa se prevenir para essa entrevista, para isso que você vai fazer. A inteligência emocional vai controlar o seu corpo por inteiro. A liberação, adrenalina, noradrenalina, tudo vai controlar, fuga, não fuga, receio. Mas isso acaba acontecendo, todo mundo não é treinado para isso. Uhum, Aí o que que você tem que fazer? Aguinha do lado, golinho, para respirar, não responde tudo correndo. uhum. Porque que acontece? Quando sua boca seca, você vai tudo que tem ali de células mortas, bactérias, sua boca começa a grudar por dentro, a sua bochecha, a sua língua, ressecar. Então você não está lavando a sua boca. E toda hora tem bactérias e células mortas na sua boca. Né? E isso acontece o quê? A língua, igual você tinha comentado. A língua, se você colocar no microscópio, ela é toda furadinha e tal. Tem gente que tem língua geográfica, tem uns desenhos, mas isso é natural. Sua língua não é errada. Mas ali você tem deposição de restos de alimentos e saliva e também tem células mortas. Então, se você não faz a higiene certa da língua, aquilo ali fermenta. E aquilo ali é um que dá muito mau hálito, muito mais do que você tá com um tipo de alimento ou você não ter escovado, não passar fio dental, porque aquele restinho de alimento entre os dentes causa também mau hálito. Tártaro não faz limpezas regulares. O tártaro nada mais é que uma placa que vai endurecendo através de restos de alimentos e saliva, ela faz uma deposição parecendo fica uma pedra mesmo, ela vai se endurecendo e aquilo lá tem mau cheiro. Então isso Nossa. daí o chiclete vem por isso, né, porque a pessoa tá com a boca seca e fala: "Nossa, eu preciso estimular Aham, alguma coisa", sim. mas você não estimula uma saliva boa, porque na verdade a gente tem nossa saliva na parte de baixo, aqui, é onde você tem um tipo de saliva e na parte de cima outra, elas se misturam para dar a consistência certa de você ter a lubrificação na boca. Medicamentos, como a doutora falou, tem certos medicamentos, só você lá ler. Você toma para ansiedade, toma para alguma outra coisa, qual é a contraindicação que tem lá que vai te acontecer? Boca seca e também induzir o quê? Ranger ou apertar os dentes, que dá o Uhum. bruxismo. E aí você começa a ter uns outros problemas, boca seca, mau hálito, rangendo o dente, então você entra aí num colapso. E isso é complicado, porque aí depois parece que não tem mais volta. Poxa vida. Ô Vanessa, essa condição de mau hálito, ela pode afetar e muito a autoestima das pessoas, né? Muito. A autoestima, a autoimagem, as interações sociais, porque quando a pessoa, entra em contato com a sua halitose, muitas vezes ela acaba, produzindo também pensamentos disfuncionais. A Uhum. pessoa está sentindo: "Ah, vou me precaver, não vou falar muito de frente, vou não vou respirar direito enquanto estou falando, para não sentir o aroma que sai", né. Então e muitas vezes, acaba se isolando socialmente. Uhum. Então essa interferência, né, psicossocial, que é das relações, acabam se abalando, porque elas, usam uma estratégia de isolamento, achando que vai se proteger do que está acontecendo com ela, em vez de buscar um recurso de tratamento para poder enfrentar isso. Então, os pensamentos disfuncionais, muitas vezes, eles são os causadores das psicopatologias, porque aí a pessoa vai acredita fielmente que aquele pensamento sabotador de tipo: "Ah, só eu cheiro mal", ou "tá todo mundo sentindo", né, "ninguém vai querer falar comigo". Aí ele acaba desenvolvendo comportamentos disfuncionais e acaba adoecendo. Então pode desenvolver uma ansiedade generalizada, um transtorno do pânico, o próprio toque, né, então aqueles pensamentos ruminantes, eles também desenvolvem comportamentos disfuncionais de escovar os dentes toda hora, usar a balinha, o Trident, né, então, Uhum. hã, os sprays, né, toda hora, então vai virando uma compulsão. E, então, a questão também da 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 própria, o transtorno dismórfico corporal, que é a litofobia, né, então ela é uma ramificação desse transtorno, que muitas vezes as pessoas não têm essa patologia
e clinicamente já é atestado, já foi investigado, os familiares, os amigos já notificaram que não tem odor, que não exala cheiro, que está tudo bem, e mesmo assim essas pessoas não acreditam nisso, então é como se tivesse uma deformação, uma alucinação olfativa. Então é uma distorção também senso-perceptiva. Então ela tem impactos muito graves, né, a halitose, porque pode desenvolver dessa ansiedade toda uma depressão muito grave e pode até mesmo levar até ao suicídio, tentativas de suicídio, suicídio propriamente dito também. Então uma coisa tão insignificante que parece, se torna uma coisa muito monstruosa depois. Nossa, gente, é bem sensível esse assunto mesmo, né, porque olha só a fala da Vanessa, então é algo que a gente fala aqui, né, mau hálito, halitose, e que na maioria das vezes a gente ouve: "Ah, tá com bafo", né, bafo de leão, bafo de onça, enfim, as pessoas até brincam com essa situação, mas é uma situação bem sensível e que merece sim um olhar mais aprofundado sobre esse assunto. Doutor, não é normal ter o mau hálito então? A maioria das pessoas falam que acordam com bafo, né. É normal acordar com um mau hálito, com esse bafo que a gente fala, que é a forma natural, né, normal de se falar? Na verdade, acordar pode até ser um pouco natural, porque depende muito de como foi o seu dia anterior. Não bebi muita água, comi coisas muito condimentadas, alho, cebola, molhos, tal, então isso Uhum. pode acontecer. Ou você tem um refluxo esofágico, lá que você pode ter refluxo e você nem saber, isso também vai causar. Eu, por medicamentos, não tenho boca seca a noite inteira, eu não vou ficar acordando a noite toda para beber água, então isso pode Uhum. acontecer. Isso não é normal de você ter isso o dia todo. Sim. Mas como a Vanessa falou, é é uma coisa pequenininha, que incomoda e eles não vão procurar. Tinha que procurar a solução o mais rápido possível, que isso vai tornando uma bola de neve e pode levar mesmo a problemas, transtornos psicológicos, a pessoa pode até se isolar e cometer suicídio, tudo pode. Mas o isolamento começa no quê? Aí perdi um dente lá de cá, só tiro foto desse lado. Aí a Uhum. Ah. pessoa, em vez dela buscar a solução, ela busca sempre mascarar. E como a gente disse do amigo, é uma coisa muito que eu já vi em vários congressos. O amigo seu, se ele for seu amigo, ele vai falar, ele vai te chamar do lado e falar: "Ó, você tá com bafo, cara, precisa procurar e ver não sei o quê". Só uma pessoa que seja muito seu amigo vai falar isso, mas tem mãe que não vai nem falar isso, assim, ela vai falar: "Minha mãe", a pessoa tem que ser muito seu amigo, e ela está fazendo a coisa certa, ele está te ajudando, A gente tem por que mais que você falar. fique bravo. A gente tem que falar Tem mesmo, que falar. doutor. É porque às vezes você não tem essa intimidade com aquela pessoa, você dá aquela recuada, mas a pessoa tem que falar. Porque acontece isso em sets de filmagem. Eu já vi vários relatos de atores tanto da Globo, de outras emissoras, ou de Hollywood, que falam: "Meu Deus, não tem como contracenar aquela pessoa, Jesus, mas nem perto dá para ficar". E já teve briga de pessoa deixar o filme ou o elenco por causa disso. Pode procurar aí em matérias. Uhum. E você vê que então atinge qualquer camada de pessoas, tá? Sim, Não tem exato. classe social isso. Mas olha só, gente, doutor falando aqui, né, sobre é o ponto X aqui da questão do nosso programa. Claro que a gente precisa explicar o que é, o que acontece, né, as consequências, quando procurar ajuda, né, a parte psicológica, a parte médica, no caso do doutor dentista, né. Mas a gente falando aqui de algo que acontece no nosso cotidiano, né, teu colega tá com bafo, e aí, você fala ou não fala? Você falaria? O doutor disse que a gente precisa falar. Se nós somos amigos, a gente tem que falar. Como que nós vamos abordar a pessoa e falar? Bom, o doutor disse assim: fale. Então, amigo, colega, você está com bafo. Poxa vida, gente, que situação constrangedora, Vanessa. Como é que eu faço isso? Porque eu posso falar, mas como que a pessoa vai receber isso, doutor? Porque como explica? Como que você vai receber? Igual eu tô aqui conversando, daí a Vanessa olha para mim e fala: Rubens, você tá com bafo. Poxa vida, como é que eu recebo isso? Então, Entende? Então depende da pessoa, ela precisa estar e preparada. depende Aí muito do e grau de amizade ou do que você exato. tem com a pessoa. Então, mas aí o Se amigo você tem que ter firmeza e falar: "Colega", mas não vai falar: "Tá com bafo", não, tem um não,
jeitinho de falar, né, Vanessa? Para a gente não impactar tanto. E como a pessoa vai receber depende também do estado que ela vai estar, né? Relacionada a essa questão do bafo, porque às vezes ela já sabe que ela tem, mas ela de repente acha Que está que mascarando está para as pessoas. mascarando com um chicletinho. Explica pra gente como é que a gente trabalha nessa questão mental, essa atitude que a gente agora nós sabemos que nós temos que ter essa atitude sim, porque o doutor falou pra gente que é importante a gente repassar para o nosso colega que ele está com mau hálito. Agora a Vanessa vai explicar pra gente como é que a gente faz isso de uma maneira sutil. Vanessa, help, Vanessa, help. Porque, na verdade, um dos maiores problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje é a falta de diálogo, né? Então, o ideal sempre é poder comunicar. E hoje que é tão falado, né, a comunicação não violenta, então essa é a melhor forma que a gente pode se utilizar para poder falar. Então, é conseguir primeiro observar sem julgar. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Não de dizer, aquela pessoa, né, tem uma boca podre, tem falta de higiene. Então, já conseguir ter essa sensibilidade sem julgamento. Segundo, quando tu for se expressar para alguém, colocar o teus sentimentos ali em voga, né? Estou preocupada, Uhum. né? Eu notei, então me causou esse certo desconforto, então eu quis te dizer. Então, colocar o que sente, né, em relação nesse aviso. Poder explicar para a pessoa o que tem por trás, né, dessa comunicação, que é um ato de cuidado, que não é simplesmente, porque eu não aguento, mas porque eu estou me preocupando com aquela pessoa. E também uma forma de, até, a dica, assim, é como se fosse uma pergunta: eu posso te dizer por quê? Porque se fosse comigo, eu gostaria que tivessem me dito. Né? Então, até na literatura, os filósofos lá em 1800 e pouco, né, eles até nas escritas deles falam assim: nossa, mas eu fiquei sabendo pelo dentista e a minha esposa não foi capaz de me dizer, Uhum. né? Então, nossa, a minha mãe não me disse. Então, assim, não só das amizades, né, da família, mas as pessoas que convivem, que são próximas, mas às vezes tem aquele colega de trabalho que tu não te sente confortável para avisar, mas a gente tem recursos para isso. Uhum. Então, tem a Associação Brasileira de Halitose, então ali é um SOS para comunicar, né? Então, é só colocar o nome e o e-mail da pessoa, e a associação ela entra em contato com Sim. aquela pessoa, notificando, explicando a parte, né, clínica e notificando ela de uma forma muito cuidadosa que ela está com halitose e ela pode ter a oportunidade de buscar ajuda, né. Então, e sempre essa comunicação, eh, ela precisa ser muito empática, Uhum. então, e com muita responsabilidade, porque ela vai gerar sim o desconforto, mas a gente precisa do desconforto para fazer as Exato. mudanças, né, então, é que nem um pai quando cuida de um filho, ele não vai fazer só as vontades, ele vai fazer coisas que são necessárias. Então uma amizade genuína, né, a gente precisa, com responsabilidade abordar coisas que são desconfortáveis também, então com Perfeito. cuidado. Perfeito, Vanessa, perfeita explicação psicológica Sim. para a gente aprender a lidar com essa situação que às vezes, né, é na empresa, é na família, é no dia a dia. Agora, doutor, esse ponto que a Vanessa tocou, eu não sabia, tem a Associação Brasileira de Halitose, Tem, é isso? tem. Do mesmo jeito que tem Que Alcoólicos permite Anônimos, tem tudo, tem sim, isso. que permite que a gente possa enviar um e-mail. Sim, Me mas olha, eu vou falar pra explica. você, se eu recebesse um e-mail desse, eu ia ficar muito bravo. Eu ia falar assim: "Pô, Então eu tô vivo cheio de gente e ninguém viu isso".
isso, né? Exatamente, Porque mas você é uma perguntou assim, forma como também, tocar né. nesse assunto, né? Depende, ó. Às vezes ele é mais próximo do cara que joga futebol com ele do Uhum. que com a mãe. É. Então a pessoa tem que saber. Pô, eu sou companheiro de balada do cara. Fala, caraca, velho, como é que a gente faz isso na balada? Aham. Cara, você tá voltando, você não tá comendo lanche à noite, nossa, cara, de manhã não tem nem condição de você vir trabalhar aqui. Então, você tem certos graus de liberdade ou não Uhum. para você tratar disso. Agora, precisa procurar ajuda. Não adianta entrar na internet, produto milagroso, misturo, sabão em pó, com não sei o que, sei lá o que. Esquece. Você vai piorar o seu caso. Em vários, igual o pessoal que quer tentar fazer clareamento caseiro com carvão e tal. Não. Procura uma ajuda do especialista, porque às vezes você acha que o seu problema está no dente e não está no dente, e às vezes está na gengiva, está na língua, está no medicamento que você toma, está na sua ansiedade. Então você tem que identificar, mapear e o profissional vai te passar o que você deve. Existem produtos específicos para você raspar a língua se você quiser, mas eu sou a favor de uma escova própria de língua. Existe um gel próprio para você escovar a língua, ele não tem nada a ver com creme dental, porque creme dental é para dente, para esmalte, então são outros tipos de coisas. Então você tem como cuidar. E tem gente que tem higiene perfeita. Eu já tenho Uhum. pacientes, mas um dos maiores casos que acontece no consultório é isso. Doutor, pelo amor de Deus, eu tô com bafo, certeza. Arrumar uma namorada nova, não sei, eu preciso vir aqui para ver isso. E às vezes não tá só psicologicamente, porque faz tempo que ele não vai no dentista e mesmo assim ele não tem. E tem gente que cuida bastante e tem. Então são fatores diferentes que tem isso. Então precisa achar a causa. Importante o senhor tocar nesse assunto, doutor, porque e aquelas pessoas que têm, mas não sentem e acham que não têm? É aí que entra o amigo. Eu falo, amigo de verdade é o que fala o que precisa falar para você, seja sobre assunto da boca ou não, de outra coisa, né, do Muito palato. bem. Agora, a partir de que momento, que o doutor, como dentista, vai, indicar para o paciente que ele precisa, fazer vários tipos de exame e passar aí por uma consulta médica, né. A partir de que momento sai da sua alçada de dentista para uma clínica médica? O que que pode acontecer também na questão do mau hálito, quando a gente fala da questão saúde? Então, vários detalhes. Então, primeiro a gente passa por lá. Está regularmente vindo, fazendo as profilaxias, escova o dente 3 vezes ao dia, passa fio dental pelo menos uma vez. Não está fazendo uso de certos tipos de medicamentos, que eu sei que vai piorar Uhum. isso. É mulher, não está grávida, que mulher grávida também já tem um outro problema aí envolvido com a gengivite gravídica, que é um outro assunto, que também causa outras coisas, inflamação gengival, e aí vai dar cheiro, tem outras coisas. Então tem que fazer toda essa análise. Não tem o refluxo, não. Não tenho problema de glândula salivar, não estou com nenhum problema de algum câncer bucal, fiz quimio, radioterapia em qualquer outra parte do corpo que vai diminuir a quantidade de saliva, bebo água regularmente, aí já vai para um outro caso. Outro Uhum. problema na minha válvula piloro lá que não está travando, já preciso de um estomatologista, a gente precisa ver alguma coisa. Mas 90% dos casos ou é bucal, ou é medicamentoso, ou é psicológico. Uhum. É 10% que é problema estomacal. Todo mundo fala: "É meu estômago". Não. Hum, olha só. E o enxaguante bucal, doutor? Então, enxaguante bucal, as pessoas fazem uso de enxaguante bucal, assim, como se fosse qualquer coisa, você beber água. Não. Uhum. Enxaguante bucal tem tipos diferentes, com concentrações diferentes, para tratamentos diferentes e por uso por um determinado tempo. Não se Uhum. faz uso disso Ah, regular, é? não, Olha não, eu aí. sou contra. Quanto mais enxaguante bucal você usar, mais você pode estar ressecando a sua boca, queimando Uhum. coisas que não é uma queimação que você vai sentir. Sim. Mas porque antigamente tinha um tal de boom na boca lá, que era, Aham. não sei, não pode falar o nome, que eles achavam que quanto mais queimasse porque tinha álcool era melhor. Sim, Não, é. isso causava microferidas na boca e piorava a sua situação. Uhum. Mas uso constante, se você não precisa, você, além de estar desperdiçando dinheiro, não está fazendo resultado e pode piorar o seu caso ao invés de melhorar. Então eu sou muito contra, vende assim, na farmácia você compra o que você quiser. Uhum. E para mim tinha que ser tudo com receita. Eu compro o creme dental que eu quiser. Por que existem vários tipos de creme dental? Primeiro, porque eles têm composições e coisas diferentes e cada pessoa na família não significa que usa o mesmo creme dental. Pode ser que você, o seu marido, seu filho use cremes dentais diferentes, tipos de escovas diferentes, coisas diferentes eles têm que serem feitas. E as pessoas compram tubão e tal, e não vou entrar nesse assunto, porque que Uhum. lança o família, que aí gasta mais e acha que Sim. gasta menos porque a boca é maior, ele espreme mais fácil.
Então tem toda uma parte comercial por trás disso daí, né. Olha isso, eu pergunto do enxaguante bucal, porque a gente é natural assim, né, no banheiro. Dá uma olhadinha no seu banheiro aí, você que tá com a gente na TV, que tá acompanhando, daqui a pouquinho a gente já começa a responder você, a produção tá falando que tem perguntas aqui, e a gente tá conversando, ó, 8h45, então já já a gente começa a responder você, tá. Mas depois dá uma olhadinha no seu banheiro, né, tem a pasta de dente, tem a escova de dente e tem o enxaguante bucal. O que que é natural da pessoa fazer? Ela escova os dentes, daí ela passa o enxaguante bucal e aí pronto, beleza. E todos os dias. Então por isso que eu toquei nesse assunto do enxaguante bucal, porque às vezes a gente acha que como tá queimando, tá matando as bactérias. E É. olha só que importante essa fala do doutor. Não é, gente, tem que tomar cuidado, né, doutor? Não, não pode, você não pode sentir desconforto na boca. Uhum. Queimou, às vezes você vai comer alguma coisa e sente sua língua queimar, tem alguma coisa errada. Naquela papila gustativa lá, alguma coisa não está certa ali. E tem muita manifestação bucal de doenças sistêmicas. Você descobre muita doença sistêmica pela boca. Você está examinando e fala: opa, esse cara está com algum problema, ele está com HIV, ele está com início de um câncer bucal, ele piorou a diabetes, ele está com algum problema. Diabetes também é um outro caso que causa litose gigante. Você tem que cuidar da sua diabetes. Diabetes causa um monte de coisa. E a litose também. Muito bem. Poxa vida, quantas vezes escovar os dentes por dia? No mínimo 3. Fio dental, 1. Fio dental sempre antes. É uma briga, hein, isso aqui, ó. Ih, sério? Isso aqui é a briga. Já fiz um programa inteiro Antes? disso, antes ou depois? Antes. Antes? Porque se você pensar, preciso tirar o que está no meio dos meus Pra dentes depois Depois escovar? para depois escovar. Aí faço o bochecho depois? Hum. Não, só se for indicação do dentista. Língua, escovar os primeiros 15 dias, 2 vezes ao dia, depois uma vez só ao dia. Se você escovar a língua demais, você machuca a língua. Se não escovar do jeito certo, piora. Raspador de língua, cuidado, tem uns lá que machuca. Ou você Uhum. usar a mesma escova para você também ficar escovando. Tem jeito de escovar. Ah, vou usar. É melhor escovar com creme dental do que não escovar, mas existem produtos todos específicos para isso, tá? Não fazendo propaganda de nada aqui, não, mas como existem coisas específicas, né? Uhum. E não escovar a língua é péssimo. Se você faz isso, já fizemos teste com os pacientes. Vamos seguir esse protocolo? O cara falou, pô, em 15 dias, levanto, minha língua tá rosinha, não tem aquela saburra, aquele negócio amarelo na minha língua. Então funciona. Muito bem. Quanta informação, quanto conhecimento, como o programa está gostoso, porque a gente consegue repassar para você a informação de uma forma com que você entenda realmente. Não é sempre que você pode conversar com dois especialistas assim para falar de mau hálito. E hoje a gente está batendo um papo sobre mau hálito de uma forma bem natural, né? Para levar para você realmente a informação. Agora a gente começa a responder os nossos telespectadores, pessoal que está em casa, a gente já agradece aí a sua participação, né? A sua audiência. Você que vai assistir depois no YouTube, lembrando que a gente está transmitido também ao vivo no YouTube, mas depois esse programa vai ficar no YouTube. Então, se você quer assistir, quer repassar para os seus amigos aí, uma forma também para você repassar para aquele amigo que tem mau hálito. Fala assim: olha, o Estúdio Câmara, estava o doutor, estava a psicóloga falando sobre mau hálito. Dá uma olhadinha lá, achei interessante. E aí, com certeza, de repente, pode ser que ele entenda aí o recado, né? Pode repassar para o seu amigo que está no YouTube, tá bom? Vamos lá, 8h48, vamos para as nossas perguntas dos telespectadores. Vamos ver o que o pessoal está achando do programa e qual que é a dúvida. Pode mandar a produção para a gente as perguntas. A Luciana do Jardim Flamboyant: sempre ouço que tomar bastante água ajuda no mau hálito. Isso é verdade mesmo ou só alivia temporariamente a boca seca e o mau cheiro, doutor? Na verdade, se você não tem um problema sistêmico ou problema com medicamento, é verdade. Tanto é o seguinte: almocei, não tenho jeito de escovar, não trouxe nada. Vai bochechar ali umas 5 vezes água na boca, bastante, bastante, e vai tomando água durante o dia, vai melhorar bastante. A água é tudo, você tem que tomar água regularmente, porque a sua boca vai secando, e cada vez que você toma água, você está lavando, como se você estivesse lavando o pozinho dali, você Uhum. tira tudo da boca. Porque se você está com a boca seca, a fermentação das bactérias são maiores. Nossa, gente, o nosso corpo, né? Como é importante a gente saber o que fazer, né? Maravilha. 8h49, pode vir mais perguntas para a gente. Quem é que está conosco lá? A produção, a Simone do Guanabara. Tive uma experiência ruim ao ser alertada sobre meu mau hálito. E hoje eu tenho medo de falar sobre isso com alguém. Como vencer esse bloqueio? Ô, Vanessa, essa é para você, nossa psicóloga. Ela teve um bloqueio pelo jeito, né? Aqui, porque ela foi alertada pelo mau hálito e aí ela ficou chateada e deu uma bloqueada. E aí, como faz? Provavelmente ela recebeu essa notícia de uma forma bruta, né, de Uhum. uma forma de, hã,
apontando uma falha ou apontando algo como algo ruim, não como um ar de cuidado, né. Então, se ela tem um sofrimento e está trazendo prejuízo para a vida dela, ela pode buscar ajuda psicológica e também buscar ajuda, né, da parte clínica mesmo. Então, e isso vai dar uma libertação para ela, retomar a autoestima e esse cuidado com a autoimagem dela. Importante, né, essa forma de Sim. abordagem, né, a gente tem que Uhum. tomar Tem. cuidado aí, porque às vezes a gente vai abordar o colega e a gente pode desencadear outra coisa. Então vai com calma, vai tranquilo, sabe. É amigo mesmo, chega, fala de uma forma meio que descontraída para você não ser tão bruto, né, Uhum. para não causar essa situação aí que a gente acabou de conferir da nossa telespectadora. 8h50, a gente vai com mais participação. Você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. Estúdio Câmara, estamos hoje falando de mau hálito com 2 profissionais aqui, que olha, tem muita informação para você, viu? Muito bom mesmo. O Diego, do Jardim Proença, diz: "Tenho a língua, saborosa", é assim que fala? Saborosa. Saborrosa? É? Saborrosa mesmo limpando. Bicarbonato ajuda ou pode desequilibrar a boca e piorar o mau hálito? Tá, o que que é essa língua saborrosa? É É isso, aquela doutor? pessoa que levanta, que tá com aquela língua amarelada, parece uma baba por Ah, cima da língua. entendi. Então, precisa produtos específicos, e se a pessoa raspar a língua vai ficar pior. Aham. Então tem uma escova própria para isso, depois dá um jeito, não sei se tem como mandar depois eu mando diretamente, Sim. mas não posso falar nada Uhum. comercialmente aqui. E tem um gel próprio, você fazendo a escovação com o método correto e tal, você vai levantar muito bem assim, não vai estar durante o dia, porque isso é horrível. A pessoa passa como se fosse os dentes na língua, assim, ó, sai uma baba, assim, ó, isso é desagradável para a pessoa, Olha só é que interessante, desagradável. doutor. Agora E você viu que ele fala ali do uso de não, bicarbonato. Tem gente que usa bicarbonato falando que vai limpar os dentes, que vai tem que tomar cuidado com essas porque exatamente, receitas caseiras, né? porque o bicarbonato ele tem um efeito de anular a acidez, né, porque ele é uma base. É como você toma um sal de fruta, o que que você faz? Você está com ácido no estômago, você vai tentar neutralizar aquilo lá. Uhum. Só que não é legal para isso daí, tá? São receitas caseiras aí, tem coisas melhores que vão fazer muito mais efeito para você. É importante a gente tomar cuidado, né, porque hoje a internet está cheia de receitas milagrosas, né, mistura limão com bicarbonato, com isso, com aquilo, vai lá, escova o dente. E para fazer o branqueamento dos dentes então, gente do céu, então muito cuidado com a internet ela é boa, mas a gente precisa usar com atenção e com muito cuidado, principalmente quando a gente fala da questão saúde, né, porque tem muitas receitas aí milagrosas e que no fim vai te dar prejuízo. Então preste atenção e busque o apoio de um profissional. Vamos lá, 8h52, mais perguntas para a gente. Produção, pode mandar. A Renata do Cambuí. Perceber mau hálito a alguém querido me gera aflição e culpa. Poxa, como expressar preocupação sem soar crítica? A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto aqui, Renata, mas a doutora Vanessa vai repassar para você uma dica, né? Como que você deve expressar essa preocupação sem soar crítica, doutora. Repassa de novo, por favor, para a Renata, porque ela diz que tem aflição quando ela percebe mau hálito em alguém que ela gosta muito. Realmente, esse assunto ele gera muito desconforto quando a gente entra em contato com alguém que tem a litose, mas sempre a sinceridade, ela é o principal fator de mudança. Só que comunicar com uma forma responsável, com acolhimento, com Uhum. empatia, né, justamente bem como eu falei, assim, bem da comunicação não violenta, com o intuito de ajudar, vai soar, né, não, agora me fugiu ali a palavra que ela usou, mas vai dar esse desconforto sim, só que o objetivo não é a crítica, o objetivo central vai ser o cuidado, né, então quando a gente cuida, a gente trata de assuntos que são desconfortáveis. Então, só que passar por cima disso, né, poder enfrentar isso, vai ser uma libertação, porque essa pessoa vai poder ter ajuda, ela vai poder buscar recursos. Se não falar, é uma forma de agressão.
porque a negligência, ela vem muitas vezes disfarçada de delicadeza, "Ai, não vou ser indelicado", mas aí a negligência é uma agressão. Por quê? Porque a pessoa vai continuar num sofrimento contínuo. De repente, se ela não sabe que tem essa halitose, ela pode ser desprezada, passar por bullying, né, ter todo esse rechaço social. Então, é muito importante, junto com ela, os 2 ficarem desconfortáveis, mas em prol do cuidado, e aí então fica mais fácil de enfrentar isso e ter uma solução, e aí se resolve, né. Muito bem. É aquela questão, né, primeiro bagunça e depois arruma, né, então você vai causar um desconforto? Vai, mas que legal que você vai ter um retorno desse desconforto causado, né, mas importante sim que se tenha, empatia, né, se cuide a forma com que você vai, comunicar essa situação aí do seu colega, do seu amigo. 8h55, a produção está me avisando que nós temos mais, dá para a gente fazer mais 2 perguntas? Então tá bom, responder aliás, mais 2 perguntas, então vamos embora, daqui a pouquinho a gente já vai para as considerações finais, mas a gente continua atendendo você que está aí, acompanhando o nosso Estúdio Câmara, e a gente lembra que as perguntas que não são respondidas no programa, a gente responde na programação da TV Câmara Campinas, porque, os nossos entrevistados, eles ficam, após o programa, respondendo a sua pergunta. Então você pode mandar sim, porque essa pergunta você vai ter a resposta na programação aqui da nossa TV Câmara, tá bom? Carlos do Flamboyant, meu filho pequeno tem mau hálito, mas escova direitinho. Crianças podem ter halitose por causas além da higiene, doutor? Sim, não só a Uhum. criança, como adulto, como a gente falou aqui. Escova direitinho? Porque às vezes para o pai escova direitinho. E às vezes, né, precisa saber se ele tem uma orientação de como escovar. Igual a gente falou 3 vezes por dia, mas como está sendo escovado, tipo de escova, creme dental. Do que ele se alimenta? Come toda hora alguma outra coisa? Ele pode ter. Tem coisas indiretas que causam o mau hálito, né? Está fazendo as profilaxias no consultório odontológico, porque a gente não consegue tirar certas coisas da boca que não seja o profissional. Ele está não sei a idade dele, pode estar mamando ainda, então pode Uhum. ter. Depende do que toma, alimentação também é muito disso. Ansiedade, às vezes uma criança superativa, está lá na internet, dorme tarde. Então, tudo isso envolve. Não é só questão de escovar direitinho. Agora, o senhor tocou num ponto, achei interessante também, porque a gente está falando de mau hálito de adulto, né, a questão do relacionamento, a questão, na empresa, enfim. Mas a criança, né, que mama, usa a chupeta, a mamadeira, para poder fazer a limpeza na boquinha dessa criança, é importante também, né, doutor, porque pode causar o mau hálito aí e também, alguma desencadear alguma tipo de, doença, não sei, porque eu já vi criança com, bolinhas na boca por falta de higiene e tal. Eu gostaria que o senhor desse uma pincelada nesse assunto para as mães que estão assistindo É, a sem gente. dúvida. As mães têm que pensar o quê? O que que acontece muito? A criança dá aquela última mamada e dorme. Seja a Uhum. idade que for. Tem nego que mama com 7 anos, né? Tá com a mamadeira com o bico aberto desse tamanho assim. Não pode, aquilo fermenta, dá cárie de mamadeira que a gente chama, que toda a fermentação, porque quase sempre coloca um monte de Nescau, açúcar, Toddy, Uhum. chocolatado, né, sempre tá assim, nunca tá um leite Sim. puro. Mesmo que fosse um leite puro, ele vai fermentar. O único leite que não causa cárie é o materno, você acredita nisso? Você pode mamar e dormir no peito que não vai te causar cárie, porque ele tem propriedades diferentes, a gente até falou isso num outro programa. Então tem que pegar a criança, levantar, se é grande, escovar, se é pequeno, pega uma gazezinha com soro fisiológico, tenta dar uma limpadinha, isso vai ajudar bastante. Você falou das bolinhas. Tem muita coisa, ele pode ter morder boca e tal, mas uma bolinha que tem umas bolinhas brancas amareladas, chama Caseus amygdalitis, que a Uhum. gente, por higiene, que a gente não faz muito bem, ela vai se juntando na sua amígdala. Então, às vezes, saem umas bolinhas que tem um cheiro, um odor Uhum. terrível, gente. Você pega a bolinha na Sim. mão e fala, meu Deus, o que que é isso aqui? Tem 2 jeitos, né, ou você melhora a sua higiene e vai vendo isso, você também consegue com gargarejo melhorar isso daí, e às vezes você com a escova ou a mão mesmo, ou vai num profissional, ele consegue tirar. Se isso for Aham. muito recorrente, precisa procurar um otorrino que ele vai tirar as amígdalas, que tem gente que tem um caso desse aí muito complicado. A gente tem até um videozinho que vai saindo umas bolinhas assim, e elas são Uhum. terríveis.
É verdade, então a gente precisa sim cuidar, né. A gente fala aqui de saúde mental, de saúde física, né, e a gente está falando agora de saúde bucal, porque o mau hálito tem a ver com a saúde bucal e também a saúde mental. E esse é o tema do nosso Estúdio Câmara desta terça-feira, 8h59. Dá tempo para mais uma produção? Vamos embora? Então vamos para a gente fechar, vamos lá. O Rogério do Taquaral: o medo de ter mau hálito pode virar uma paranoia, mesmo sem sinais reais? Quando esse medo passa a ser um transtorno emocional? É, pode virar sim, né, doutora? Pode virar assim, e esse medo ele pode ele se transformar em vários transtornos, né. Então o próprio toque, né, então quando a pessoa vai toda hora lá escovar ou fazer verificações, o pensamento obsessivo, né, que é ruminante: "Ah, tô cheirando, tenho que ir lá, tenho que me escovar, tenho que", né, então ou fazer o examezinho, né, aquele autoexame, que é muito comum. Todo mundo, né? Assim, né? Aham. Então esse nível de ansiedade, ele pode evoluir e se tornar uma ansiedade generalizada, de ter começar a ter medo de outras situações, a ansiedade de fobia social, né, então de não querer mais se relacionar com as pessoas, né, o medo de causar um desconforto ou um constrangimento ao outro. Então, quando ele se torna excessivo, quando gera o sofrimento excessivo, é a hora de buscar ajuda. Então, a gente tem um termômetro, assim, né, de quando buscar o tratamento psicológico. Então é quando eu estou sofrendo, está gerando sofrimento em mim, ou quando está causando mal-estar nas pessoas que me rodeiam, né. Então esse é um termômetro mais ou menos para poder seguir. Então, poder buscar ajuda psicológica, porque se já sabe que não tem a parte toda clínica, né, que já foi atestado que está tudo bem, ele também pode desenvolver, né, a halitofobia, que é aquela sensação, aquela alteração senso-perceptiva, né, que a gente chama vulgarmente Aham. de delírio olfativo, né, então de achar que está sentindo aquele cheiro e ele não é real. Então essa distorção do pensamento, precisa ser tratada, senão vai causar um mal-estar para essa pessoa e para as pessoas que convivem com ele também, né. Quanta informação que nós compartilhamos em 1 hora de programa, com 2 profissionais maravilhosos, sensacionais. Quero agradecer a participação, né, da Vanessa, nossa psicóloga, do doutor Ednei, nosso dentista especialista, trazendo para a gente informações, assim, que a gente vai levar para a vida, porque o doutor disse que você precisa falar para o seu amigo que ele tem mau hálito. E a nossa psicóloga Vanessa explicando para a gente qual é a abordagem correta para a gente falar sobre isso. Então, eu só tenho a agradecer vocês 2 por esse compartilhamento de informação, assim, magnífica, que com certeza a gente tocou em pessoas que: "Olha só, então o doutor falou que a gente pode falar, e aí, olha, a psicóloga explicou como que a gente deve abordar". E com certeza a partir de agora você vai falar. Será que vai? Você tem coragem? Então, é importante pensar sobre isso. Vanessa, muito obrigada pela sua participação, gratidão. Quanto ensinamento, quanto compartilhamento de conhecimento hoje. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo o programa também de conseguir fazer de costurar, né, a parte clínica com a psicologia, que muitas vezes acaba sendo esquecida, né, quando se toca nesse tipo de assunto, que muitas vezes as pessoas se surpreendem que tem impacto comportamental e emocional e até psicossocial, né. Então é muito relevante. Então poder cuidar de si e cuidar do nosso próximo é é um cuidado humanizado e integral. Então, parabéns vocês. Imagina. Doutor,
muito agradecida pelo o compartilhamento de informações, né, pela sua presença aqui. A gente sabe da correria da vida de vocês 2, vocês se disponibilizando numa terça-feira bem cedinho, né, então para a gente é muito importante. Gratidão, viu. Muito obrigada pela sua participação. Não, eu que agradeço o programa, um assunto bem parece corriqueiro, mas não é. E agora vem a dica de ouro. Ó, tudo isso começa muito antes. Você teve Covid, você come mal, então você pode estar com o seu intestino impermeável inflamado, então você não consegue absorver todas as suas vitaminas e tudo que você precisa. As vitaminas são essenciais para o seu corpo funcionar certinho, para você não ter problemas hormonais, que aí levam a problemas psicológicos, que levam a problemas bucais e problemas sistêmicos. Então, os sintomas, eles são identificados antes, bem antes de tudo isso que você consegue ver. Através de um exame ortomolecular, você consegue identificar comportamentos e coisas que você está tendo. Falta de memória, irritabilidade, você está muito cansado. Isso já é o sinal que tem alguma coisa errada e vai ter problemas lá na frente. Então, isso é muito interessante. Maravilha. Muito obrigada a vocês 2 mais uma vez. Você de casa, muito obrigado. E o que a gente evita, né, falar para as pessoas, às vezes pode ser a virada de chave que ela precisava. Então, avisar com carinho, né, com cuidado, é importante para que, de repente, a pessoa tome uma atitude que vai fazer a diferença para a vida dela. Então, pense com carinho, tá bom? E se cuide também, né? É importante. Vamos lá, o autoexame, né? E visite o seu dentista regularmente. E se precisar, também visite o seu psicólogo, converse com ele para que você possa trilhar um caminho com mais tranquilidade, tá bom? Gente, a gente vai encerrando por aqui o nosso Estúdio Câmara de hoje, lembrando que a Câmara de Campinas está movimentadíssima e tudo que acontece no Legislativo Campineiro a gente transmite para você aqui na TV Câmara Campinas. Amanhã nós vamos falar sobre os prós e contras de ter uma vida organizada, uma rotina, né? Ter horários, ter tarefas. Pode ser um caminho para a saúde e bem-estar, mas para muita gente manter uma rotina parece impossível. A gente vai entender o porquê e como a gente deve fazer. Para você é diferente, é difícil, aliás, manter uma rotina? Você consegue manter a rotina aí bonitinha de segunda a sexta e aí sábado e domingo você sai dela, né? Então, vamos conversar sobre a rotina organizada. É comportamento, é Estúdio Câmara, amanhã ao vivo, a partir das 8 da manhã, com profissionais que compartilham conhecimento com a gente e que a gente leva para a vida, para uma melhor qualidade de vida. Agradecendo mais uma vez os nossos profissionais, você que está aí do outro lado e a nossa equipe, claro, do Grupo Mais Comunicação, que sempre trabalha junto, porque a gente tem o compromisso de levar para você informação de qualidade. Um grande abraço, fique com Deus, uma ótima terça-feira, se cuide. Avise o seu amigo, tá? Com muito carinho. E amanhã a gente se encontra a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Lembrando que meio-dia tem Câmara Notícia, tá? Informação do Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole. Continue ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, turma! Até mais!